Boa noite, meus Boa irmãos, noite. minhas irmãs, meus irmãos. É uma alegria a gente estar aqui hoje, pela primeira vez, conhecendo a casa, né? Não temos vindo aqui ainda. A gente está cumprindo a escala da primeira União Regional Espírita, a primeira URI, que é um órgão da Federação Espírita Catarinense. A primeira URI, ela congrega todas as casas espíritas da ilha. E ela tem uma escala, né, mensal de palestras. Então, palestrantes de diferentes casas fazem parte dessa escala aí e visitam as casas, né? E estamos aqui hoje, né, visitando pela primeira vez a Casa Espírita Medianeira de Jesus. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá. E o tema deste mês que a URI está trabalhando é médiuns e mediunidade, que é um dos princípios basilares da doutrina espírita, um dos princípios básicos, né, da doutrina espírita. A doutrina espírita tem como pontos principais a crença em Deus, a crença no espírito, na imortalidade da alma, ou seja, nós somos seres espirituais que não morremos. Crer na possibilidade da comunicação entre os chamados vivos e os chamados mortos, ou encarnados e desencarnados, que é exatamente a mediunidade, o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. Além desse, a doutrina espírita ainda aborda a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, e a fundamentação de toda a sua base doutrinária no Evangelho de Jesus, na moral cristã, né? Então, basicamente, os princípios básicos aí da doutrina espírita, muito superficialmente, né? Só para a gente contextualizar aqui a nossa exposição de hoje. Então, mediunidade, sendo um desses pontos básicos, é esta comunicabilidade entre os espíritos. Se nós somos seres espirituais, nós sobrevivemos à morte do corpo físico, então ninguém deixa de existir. Entes queridos, familiares nossos que já morreram ou desencarnaram, continuam existindo, estão no mundo espiritual. E há a possibilidade de mantermos essa conexão, esse intercâmbio com eles. Esse é um grande aspecto consolador da nossa doutrina, né? Porque ela destrói, né? O Espiritismo destrói completamente a ideia do nada. Acabou, não existe mais, né? Não, continua existindo. E não apenas continua existindo, como existe a possibilidade de nos mantermos contato. Então, a mediunidade é esta faculdade, esta possibilidade de intercâmbio de informações entre o mundo espiritual e o mundo material. E aquelas pessoas encarnadas que têm esta aptidão mais aflorada, a gente chama então de médium. Médium, a palavra latina que significa meio, né? É o intermediário, é o meio entre o mundo material e o mundo espiritual. É por intermédio desta pessoa, deste médium, que se estabelece esta comunicação. Aqui nós temos um desenho bem ilustrativo, né? Até achei interessante aqui. Fala da tríplice formação do ser humano. Em essência, nós somos seres espirituais, né? É o espírito. O espírito é um dos princípios básicos do universo. Deus, espírito e matéria, né? Deus está acima de tudo, o elemento espiritual e o elemento material. O nosso corpo, né, é matéria. Então, não é o corpo que pensa, não é o corpo que se emociona, não é o corpo que tem inteligência, né? Tudo isso quem tem é o espírito, né? As emoções, os pensamentos, os sentimentos são atributos do espírito. O ser é o espírito, mas ele está ligado a este corpo, né? Por intermédio deste intermediário aqui, que é o perispírito, né? Então, o perispírito é um corpo espiritual, ele é fluídico, né? Ele é semimaterial, possibilita, né, esta conexão do espírito com o corpo, de tal forma que, quando nós
pensamos e vamos agir, a vontade, a ideia está no espírito. Por meio do perispírito atinge o nosso cérebro e a partir do cérebro, então, o nosso corpo responde, né? E faz as ações que a gente faz, né? E da mesma forma que todas as sensações do mundo material, né, são percebidas por nós, a visão, né, a audição, o paladar, a sensação de frio, de calor, todas essas questões chegam pelo corpo e atravessam pelo perispírito e chegam ao espírito que codifica isso, interpreta essas sensações, né? Essas percepções que ele tem do mundo material. Quando nós desencarnamos, ou seja, quando nós morremos, né, entre aspas, nós perdemos exatamente o corpo. Mas o perispírito continua ainda, né, a existir por um bom tempo. E esse perispírito ele é exatamente como o nosso corpo. Aliás, o nosso corpo é exatamente como é o perispírito, porque o perispírito que é a forma, né, que dá origem. O nosso corpo é um reflexo do perispírito. Então, por isso que muitas vezes, né, os médiuns videntes, né, que têm a possibilidade de ver os espíritos desencarnados, eles não veem o espírito, eles veem o perispírito, né, que é o corpo desse espírito, que é exatamente igual ao corpo dessa pessoa quando estava encarnada. Inclusive, até com roupas, com acessórios, enfim, porque o perispírito ele é moldável, né, e o espírito, quanto mais evoluído ele consegue manipular os fluidos e criar as suas vestimentas, a sua aparência, a sua forma, né, e mostrar-se, né, para um médium vidente, por exemplo. Então, a mediunidade, o que acontece? Em primeiro lugar, a mediunidade ela é algo que é uma disponibilidade orgânica. Ela existe porque o corpo tem determinadas características que facilitam esta comunicação. Então, em princípio, né, todos nós somos médiuns, né? Ou seja, todos nós temos condições de perceber ou sentir algo além do mundo físico, né? Em uns, essa percepção ela é muito sutil, né? A pessoa nem percebe, né? Mas existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 459, diz assim: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? E eles dizem: muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, nós estamos constantemente sendo influenciados. Não é para ficar apavorado, não é para ficar nervoso, porque não são apenas os obsessores que nos influenciam. Os bons espíritos também nos influenciam. Nossos protetores espirituais, nossos anjos de guarda também nos influenciam. Como? Através das intuições, das boas ideias. Quantas vezes, que ideia sensacional que eu tive. Estava com um problema, não sabia resolver, de repente veio uma luz, deu um insight, que a gente chama, né? Olha, de onde vem essa ideia? De onde vem essa... Pode ser, né, uma influência espiritual do nosso mentor, um amigo espiritual que está nos ajudando, nos intuindo, né, a fazer determinadas coisas. Ou seja, estabelecemos uma comunicação e a gente nem se dá conta disso, né? Então, a rigor, basicamente quase todas as pessoas têm essa disponibilidade, mas muitos são assim, né? Não é ostensivo, como a gente chama, né? Porque existem alguns médiuns que possuem essa sensibilidade, essa mediunidade mais aflorada, mais desenvolvida, né? Mais ostensivamente exposta. Então ele realmente tem uma sensibilidade mais aguçada. E ela se manifesta das mais variadas formas, né? Desde a intuição, uma intuição muito forte, né? É aquela pessoa que tem alguém aqui do meu lado, eu sei que tem, né? Ela não está vendo, mas ela sente, ela percebe. Ou que vê, né? Vê o espírito, ou que ouve esse espírito, né? Ou que dá passagem para que esse espírito se manifeste através da fala, a psicofonia, ou da escrita, a psicografia, né? Então ele tem essa possibilidade de o espírito manifestar-se através dele. O que acontece nesse processo?
E aí vai o esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas, talvez mal intencionadas ou ainda não entendidas, dá a impressão que o espírito entra no corpo do médium, né? E não é isso que acontece, né? Como nós vimos aqui, essa aqui é a pessoa encarnada, né? Claro que está separado assim só para a gente entender, mas é tudo uma coisa só, né? Então, o médium, ele tem o seu corpo, o seu perispírito, e a sua essência que é o espírito. E o espírito encarnado, ele é o espírito e o seu perispírito. Então, quando esse espírito se aproxima por meio do perispírito, há uma conexão fluídica, é como se fosse uma sintonia, né? Esses dois perispíritos passam a vibrar na mesma sintonia. Então, ocorre ali um fluxo de um intercâmbio de informações de um lado para o outro, né? Ideias que vêm do espírito passam para a mente do encarnado, né? E vice-versa. Então acontece essa comunicação, certo? Então é dessa forma que a mediunidade se processa. Então, a mediunidade não é exclusiva da doutrina espírita, né? Ela não é uma criação do espiritismo. A mediunidade sempre existiu, se nós formos ver, desde a antiguidade, né? Desde as grandes religiões do passado, né? Os hindus, Krishna, os egípcios, já tinham essa faculdade mediúnica, né? Claro que cada um usava, né, de acordo com o seu entendimento, com as suas formas, aí criavam-se vários rituais, várias formas, né? Dentro da ignorância, entre aspas, espiritual, né? Porque é natural, quando a gente não sabe, a gente acaba fazendo as coisas assim, mas ela sempre existiu. E aí depois, né, os profetas do Antigo Testamento que profetizavam a vinda do Messias, né, faziam as previsões. Jesus, a gente não sei se a gente pode chamar ele de médium, mas se for médium, é o médium por excelência, né, o médium de Deus, né, porque ele era contato direto com Deus, e não com espíritos superiores. Mas mesmo depois de Jesus, outros grandes médios passaram pela Terra, né? Dentro da Igreja Católica, enfim, Joana d'Arc, que ouvia os espíritos, Antônio de Pádua, né? Que teve aquele fenômeno da bilocação, né? Ele estava na Itália e dirigiu-se até a Portugal, onde seu pai estava sendo julgado por um crime de morte. Ele foi lá, desprendeu-se, e o espírito dele materializou-se lá em Portugal. Enfim, o Emmanuel Swedenborg foi um grande paranormal antes do espiritismo, e com ele aconteciam muitos fenômenos mediúnicos, né? Inclusive ele é considerado até o precursor aí do espiritismo. Então a mediunidade está aí, né? Independentemente das crenças das religiões. Muitas igrejas, né? Os pastores, os padres, podem sim ter a sua mediunidade, talvez eles não queiram admitir. Eles podem ter sim seus dons de cura, né? Podem ter sim influência, podem sim doutrinar espíritos, talvez, né? Agora, qual é o diferencial do espiritismo, né? Simplesmente ele nos esclarece, nos informa como é esse processo, a gente tem uma noção, um conhecimento, então a gente tem melhores condições, vamos dizer assim, de poder exercer de uma maneira mais tranquila, mais fácil e mais coerente com os princípios de Jesus, né, essa faculdade, né, porque ela existe independentemente da evolução moral da criatura. Porque esse intercâmbio com o mundo espiritual, como nós falamos, ele é do ser humano. Então, quando nós não estamos devidamente orientados, com as luzes da doutrina espírita, a gente pode usar essa faculdade mediúnica para qualquer outro tipo de finalidade, né? E aí surgem os médiuns embusteiros, que cobram, que fazem charlatanismo, ou que fazem cobranças, né? Então se comprometendo, evidentemente, perante a lei de Deus, porque estão usando mal uma faculdade, né? Lá no Evangelho tem, né, uma recomendação de Jesus que diz: curai os leprosos, né? Afastai os demônios, enfim, mas faça de graça o que de graça recebestes. Então todas essas faculdades anímicas, né, que são da alma,
essas potencialidades, esse poder de culpa, de cura, de magnetismo, de influência, né? São faculdades que nós recebemos gratuitamente e devemos exercê-la gratuitamente, santamente, né? Como disse Kardec. É como se fosse algo sagrado mesmo, porque é um dom que Deus nos permitiu fazer, né? Então, o Espiritismo veio nos orientar, né, sobre como usar essa faculdade que é inerente ao ser humano. Em alguns, bem ostensivamente, né? Em outros, de uma maneira mais sutil, mas de que todos nós temos essa potencialidade em nós. Então, por meio dessa comunicação, qual a finalidade disso? São inúmeras, né? Primeiro, para que a gente possa receber orientações de uma maneira mais explícita do mundo espiritual para nós. Foi através do fenômeno mediúnico que chegou até nós a doutrina espírita. Não fosse a mediunidade, como é que nós íamos receber essa doutrina? Então, por meio da mediunidade, as informações, orientações do mundo espiritual chegam até nós. Para consolo, quantas mães, né, são consoladas ao receberem comunicações de seus filhos por via da escrita, da psicografia, ou mesmo da psicofonia? Chico Xavier, né, foi um exemplo assim de caridade, né, porque quanto consolo ele levou a famílias aflitas, né, que recebiam comunicações de seus entes queridos. Por intermédio da mediunidade, os espíritos também podem receber orientação. Espíritos mais não tão esclarecidos ainda, ignorantes no sentido de desconhecimento da realidade espiritual, muitas vezes o seu perispírito, né, ele é tão denso, esse espírito estava tão apegado às coisas da terra, né, ele não tinha talvez nenhuma fé, nenhuma perspectiva de espiritualidade. Então o seu perispírito vibra muito próximo da dimensão material, então ele se sente mesmo matéria, né? Ele talvez nem saiba que desencarnou, e aí ele começa a andar e ninguém conversa com ele, e fica aquela estado de perturbação, de aflição, porque ele acha que está encarnado, porque ele sente o corpo dele, mas ninguém fala com ele, e procura a família, e procura, né, os entes queridos, não acha, está perdido. Então muitas vezes esse irmão ele é encaminhado para uma casa espírita, né? E aí, muitas vezes, a sua perturbação espiritual, a sua vibração é tão baixa, assim, que ele não consegue ver, né, os espíritos superiores. Talvez nem escute, não vê, né? Ele está muito próximo da dimensão material. Então, ele é trazido numa reunião mediúnica, porque aí ele escuta a voz do médium, ele vê as coisas da Terra, né? Então, numa reunião mediúnica, ele é orientado, ele é doutrinado, ele é esclarecido, né? Ele é consolado, ele é confortado. Então, é outra finalidade da mediunidade, né? Proporcionar a esses irmãos que ainda não conseguiram se libertar, ainda estão nessa fase de sofrimento, através de uma orientação, de uma doutrinação, do médium, né, doutrinador, de uma reunião mediúnica, ele é esclarecido, ele é orientado, ele é confortado, né, para aliviar seus sofrimentos. E ali, aos poucos, esse espírito então vai se harmonizando, se espiritualizando e sendo encaminhado, né, para os mundos superiores. Então vejam como a mediunidade é importante, né, esse intercâmbio entre mundo material e mundo espiritual. É uma chave, é um instrumento grandioso que Deus nos proporciona, porque ele auxilia no processo evolutivo, né, de todos nós, tanto do médium quanto dos espíritos, né? Enfim, da casa mesmo. Quantas orientações surgem, né, para uma casa espírita, por exemplo, né, nas reuniões mediúnicas, os dirigentes espirituais orientam, não mandam, né? Porque os espíritos superiores, eles respeitam o livre-arbítrio de todos nós, né? Eles nos dão os conselhos, eles nos auxiliam, nos orientam, mas nós temos que ter a nossa responsabilidade também de aceitar e fazer aquilo que eles dizem, né? Não
não somos obrigados, mas é de bom ouvir que a gente atenda, né, essas orientações, porque eles sabem, estão numa dimensão espiritual maior, né, já conseguem ver melhor a situação e nos orientar sobre que caminho adotar, que caminho fazer, né, para resolução de problemas, enfim, que possam surgir em nossa vida. Então, por intermédio da mediunidade, a casa espírita mantém também o seu contato com a espiritualidade. E há relatos de médiuns, né, pelo Brasil afora. O Brasil, ele é um dos países, o país onde há maior adeptos de espiritismo no mundo, né? Consequentemente, maior quantidade de casas espíritas, né, do mundo. Nós temos hoje no Brasil, segundo o levantamento da FEB, Federação Espírita Brasileira, em torno de 8.500, quase 9.000 centros espíritas em todo o Brasil. Olha só, né? E todas essas casas, claro, com as suas orientações, com o seu trabalho mediúnico, mantendo esse contato com a espiritualidade. Então ela estabelece, né, fios espirituais, luminosos, né, entre a crosta terrena e o mundo superior. É como se fosse, né, por intermédio dessas casas espíritas, a luz chega, né, a todo o nosso país, assim, né? Cada centro como se fosse uma antena, né, que conecta com o mundo superior. E porque nesses momentos estamos aqui em vibrações elevadas, em bons pensamentos, né, numa reunião mediúnica também com o propósito de servir, de ajudar, né, de colaborar. Então isso cria, né, uma psicosfera mais harmonizada, cria um ambiente mais espiritualizado, mais sublime, mais puro, e vai ajudando, né, a mudar um pouco a psicosfera da nossa cidade, da nossa região e do planeta como um todo, né? Então, quantas casas espíritas fazem os seus momentos de radiação, de preces, né? Pedindo pelo planeta, pedindo pelas pessoas, pelos aflitos, pelos desesperados, e existe um intercâmbio, uma mobilização gigantesca no mundo espiritual, né? As grandes falanges espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, Falange de Maria Santíssima, e tantos os outros espíritos, né, que trabalham no mundo espiritual em atendimento, em socorro aos seres daqui da Terra, né? Sejam eles encarnados ou desencarnados, mas que ainda encontram-se aqui na crosta, né? Perdidos, desorientados, necessitados aí de elevação, de conforto e paz. Então é toda essa mobilização energética que se cria ao redor do planeta, né, a partir dos nossos grupos mediúnicos, dos nossos grupos de estudo, dos nossos momentos de reflexões, né, da casa espírita, através das nossas vibrações, dos nossos bons pensamentos. E aí, muitas vezes também as pessoas, talvez aqueles que não são espíritas, né, às vezes a gente ouve algum conceito assim: fulano é um bom médium. O que é um bom médium? É aquele que recebe muito espírito. Recebe tanto espírito, aquele médium lá é poderoso, é fortíssimo, né? Isso não é sinônimo de que seja de fato um bom médium, porque nós falamos que, em princípio, todos nós temos essa mediunidade, né? Essa possibilidade de conectar-se com o mundo espiritual. Então, é muito fácil. Quando nós não temos o devido conhecimento doutrinário, quando nós não temos o conhecimento do Evangelho de Jesus, quando nós não temos o conhecimento da doutrina espírita, os propósitos da doutrina espírita, a finalidade da mediunidade, para que ela serve, né? Se a gente não tem isso, e o médium não tem isso, mas ele é médium, com que espírito ele vai se conectar? Então ele não se conecta com o espírito? Se conecta. Tem espírito ali com ele? Tem. Que tipo de espírito? Mas ele acertou tudo na minha vida, né? Claro, o espírito conhece. Agora, não é porque ele acertou tudo da minha vida que significa que seja um espírito superior, né? Porque os espíritos superiores atendem a bobagens para saber se eu vou ganhar na loteria ou não, com quem que eu vou casar, vamos fazer um trabalhinho para aquela pessoa lá que está me atrapalhando. Será que os espíritos superiores fazem isso?
Não, espíritos zombeteiros, brincalhões, obsessores fazem. E aí iludem as pessoas, porque é um médium, ele está recebendo, ele descobriu as coisas. Claro, é um espírito. Mas qual é a intenção dele? Qual é o propósito dele? Né? Então não é o fato da pessoa receber muitos espíritos, tal, que por isso ela aquele médium é muito poderoso, é muito forte. Médium, o bom médium é aquele que está sintonizado com os objetivos de Jesus. Então, aí as pessoas às vezes, mas eu fui lá, mas ele não falou nada. É porque não é para falar. Né? Tem gente que tem uma curiosidade enorme para saber, será que é coisa de outras vidas, o que, é que eu fiz na outra vida? Ele não vai falar. Porque se nós temos a lei do esquecimento, por que eu vou querer saber o passado? O importante é vivermos agora cristamente, né? A vida presente. Deixa o futuro, a hora que a gente estiver mais preparado para saber, a gente sabe, mas agora talvez não seja conveniente saber. Então os espíritos superiores, eles são muito sutis, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Eles não fazem tudo que a gente quer, né? Então a gente também tem que se moldar, né? Tem que, aos ideais da doutrina, né? Aos propósitos da doutrina. Nós temos que estabelecer a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, né? Muitas vezes estamos atrapalhadinhos, né? Temos uma obsessão, podemos ter, claro que quem é que é isento, né? Através do pensamento a gente acaba atraindo espíritos superiores. Eu vou lá no centro espírita tomar um passe para ver se melhora. A pessoa vem, toma um passe, melhora, né? Sente um prazer, bem-estar, que bom, né? Sai daqui e volta a vida igual, a ter os mesmos pensamentos, né? Os mesmos desejos, as mesmas coisas, quer dizer, é como se tivesse tomado um banho, chega lá fora, volta tudo de novo. Aquilo lá não funcionou, só funcionou na hora, depois não deu certo. Voltei à obsessão de novo. Claro, né? Não é fácil, né? Um processo de libertação espiritual envolve reforma íntima, transformação moral, né? Para que a gente possa ter a simpatia e a presença dos bons espíritos, né? Se isso serve para as pessoas comuns, também serve para os médiuns, né? Então, a gente quer ser um bom médium, tudo bem, podemos ser um bom médium, mas vamos seguir a cartilha de Jesus, né? Porque somos trabalhadores de Jesus, né? Jesus lançou o convite, né? Tudo que eu tudo que eu faço, vós também podeis fazer, né? Todas essas dádivas que ele ensinou, que ele fez, as curas, tudo, expulsar demônios. O que é expulsar demônios? É um processo de desobsessão que muitas vezes as casas espíritas fazem, né? A pessoa está com um problema espiritual, talvez vai numa casa, faz um tratamento, faz uma reunião de desobsessão. Aquele espírito ele é doutrinado, esclarecido, evangelizado, ele vai, a pessoa melhora, né? Então, Jesus ensinou a fazer isso, né? Só que com o propósito da caridade, né? Do amor ao próximo. Uma frase que eu vi aqui, fora da caridade não há salvação. Tá ali. Né? Esse é o propósito da doutrina, né? Então, orientar, esclarecer nossos irmãos desencarnados é caridade também, né? É prática do bem. Então a doutrina, a mediunidade, sob a ótica da doutrina espírita, é com esse objetivo, é a prática do bem, é a prática da caridade, é a ajuda das pessoas, é a reforma moral, é a transformação íntima. Isso que é importante, é isso que vai nos fazer um bom médium, e não simplesmente porque ele é extremamente ostensivo, recebe espírito toda hora, né? Pode ser, né? Mas vamos ver qual é a comunicação que ele nos traz, se é uma comunicação boa, se é uma comunicação elevada, se esse médium não quer aparecer, né? A humildade. Olha o exemplo Chico Xavier, que acho que é dos médiuns brasileiros assim, mais famosos, né? Mas ao mesmo tempo mais humilde. O Chico Xavier ganhou fama internacional, né? Ele era conhecido praticamente no mundo. A NASA teve interesse em estudar Chico Xavier, mas em nenhum momento ele se considerava o popstar, né? Sempre foi aquele Chico humilde, pobre, simples, que atendia as pessoas mais humildes, nunca se deixou levar pela fama, né? Nunca se sentiu superior a ninguém, né? Nunca pareceu assim, agindo como se fosse o... Não,
uma pessoa extremamente simples, humilde, do povo, né? E ele se dizia, era um cisco, né? Não era nada quem fazia os espíritos, ele é apenas um instrumento. Então essa é uma qualidade importante para o médium, né? A humildade, né? Porque os espíritos superiores veem as nossas intenções, ele percebe, né? Quando ele vê aquele médium ali, ele é humilde, ele é simples, é um cristão, vamos trabalhar com ele, vamos ajudá-lo, né? Aí se os espíritos superiores, aquele médium ali é meio vaidoso, né? Está ficando meio... Vamos deixar ele sozinho para ver o que acontece com ele. Aí acabam se afastando, né? Então não é que ele perdeu a mediunidade, ele perdeu o contato com os espíritos superiores. Aí quais são os espíritos que vai fazer contato? Com os zombeteiros, com os brincalhões, com os espíritos inferiores, né? Então é dentro dessa ótica, né, que a doutrina espírita nos orienta a respeito da mediunidade e dos médiuns. Então era essa a mensagem que a gente tinha para a noite de hoje. Agradecemos a casa, né, por essa oportunidade. Que Jesus nos envolva, nos ilumine, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.